Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Pensa Manaus Rotina, como você ouvinte bem sabe, acontece todas as segundas-feiras, a partir de 9 horas da manhã. E claro, a gente conversa com o sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da UFAM, professor Marcelo Seráfico. Seja bem-vindo à programação. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara e ouvintes. Para quem quiser também assistir, ou ver o professor Marcelo Seráfico, acesse aí nas nossas mídias digitais, Facebook e YouTube, na live da Band News Difusora. Professor, nós temos ouvido e lido aí com bastante frequência termos como narrativas e fake news nos mais diferentes ambientes e meios de comunicação. Aí eu pergunto para você se esses termos têm alguma relação entre si, o que de fato eles significam. Bom, Arthur, de fato, esses dois termos se tornaram parte, digamos, da linguagem cotidiana, tanto de movimentos sociais quanto grupos, e estão presentes tanto desde dentro das universidades quanto nas discussões correntes, nos meios de comunicação e dentro de alguns ambientes públicos. Eles não são, de maneira nenhuma, sinônimos, mas há uma relação evidente entre eles. Essa ideia de que há narrativas que correspondem ao ponto de vista de determinados setores, grupos ou camadas da sociedade acerca do que é a realidade, em alguns momentos podem incorporar, sim, o que nós chamamos de fake news, ou seja, notícias falsas, notícias fundadas ou em pressupostos ou em informações mesmo que são mentirosas. Nesse sentido, as narrativas acabam correspondendo a uma espécie de construção lógica que, em muitos casos, não tem correspondência histórica, concreta, objetiva com a realidade. E o que é muito grave, são narrativas que, ao corresponderem exclusivamente ao ponto de vista do grupo que tem interesse nelas, as coloca como que fora de relações que transcendem o próprio grupo e que, em boa medida, definem o que, como esse grupo, se constitui ao longo da história. Então, nós podemos acompanhar isso quase como se fosse uma tentativa de construção de histórias particulares que, ao mesmo tempo, se veem, quer dizer, cada narrativa se vê como absoluta e relativa em relação a outras narrativas. Mas o que caracteriza todas é que todas meio que tornam extremos os pontos de vista e quase que inexistentes os contatos, digamos, as conexões que permitem um debate esclarecedor acerca tanto de como nascem e se desenvolvem as narrativas como formas de representação da realidade, quanto os conflitos que foram produzidos nas relações concretas desses grupos e que se traduzem nessa espécie de história, em alguma medida ou em boa medida, uma história, quase uma ficção. Uma narrativa que pode ser entendida muitas vezes quase como uma ficção, que abstrai de situações concretas, estruturais, muito problemáticas, mas que, entendidas, podem ser esclarecedoras para se saber por que os grupos que narram de determinada maneira. Agora, Marcelo, existe relação entre esses fenômenos e a conduta das pessoas? Isso tem repercussões políticas? Claro, Samara. Veja que nós estamos diante de situações hoje no Brasil em que as pessoas prescindem de critérios rigorosos para definir aquilo que soa para elas, ou é para elas, uma crença, uma convicção ou opinião, e se guiam na vida, se orientam nos seus conflitos cotidianos ou nos conflitos que decorrem de situações públicas, como se o outro não existisse. Então, não são poucos os casos de se tentando debater acerca de temas
o que se ouve das pessoas é: essa é minha opinião, ponto final. Quer dizer, é como se as opiniões não necessitassem de uma justificativa, como se elas não precisassem, para que elas sejam esclarecedoras, se ancorar numa análise minimamente objetiva da realidade. Daí que é possível, por exemplo, o tipo de afirmação com que os brasileiros quase que se habituaram. Quer dizer, é possível que uma pessoa num alto posto da República diga que, apesar de não haver nenhuma prova de que um remédio cura uma doença, é melhor tomá-lo do que não tomar nada. Né? Então, veja, e aí você tem uma conexão forte entre fake news, quer dizer, o anúncio de que um remédio tem efeito, e narrativa, a ideia de que é melhor no nosso cotidiano fazer alguma coisa, ainda que isso possa me levar ao adoecimento, ao agravamento de um quadro e até à morte, do que não fazer nada. Isso, ainda que pareça uma coisa muito imediata, tola, na verdade isso envolve toda uma compreensão das relações sociais, envolve uma certa moral, né, porque não tem nenhum compromisso com, pelo menos, a tentativa de compreender a realidade e, a partir dessa compreensão, emitir juízos, né, que é fundamental, que as pessoas assumam suas posições, digam quais são suas convicções, mas é importante que essas convicções, opiniões e posições se assentem em algum tipo de objetividade. E, às vezes, aquilo com que nós convivemos é que o que se procura fazer, muitas vezes, é exatamente fugir à objetividade. Não é? Então, nesse quadro, a mentira se converte num guia para a tomada de decisão. Não é? E como a mentira une determinados grupos em torno de convicções, às vezes muito esdrúxulas, como essa de que a Terra é plana, por exemplo, não é? Que me parece que é um exemplo extremado, inclusive, você tem situações em que o diálogo, inclusive, é interrompido. Porque o diálogo só é possível quando há termos comuns entre as pessoas que dialogam. Quando esse termo comum, por exemplo, é o esclarecimento, quer dizer, a tentativa de compreensão da realidade, a partir, inclusive, do conflito, é possível dialogar. Quando isso não é possível, quando não há termo comum, a tendência é que o conflito descambe para outra coisa mais violenta, seja no plano do discurso, mas às vezes até no plano físico mesmo, que não o esclarecimento. É isso. E, Marcelo, a gente está aí nesse período de eleição, né? Agora no fim do ano. E é importante os eleitores, toda a população ficar atenta no discurso, nas narrativas dos seus candidatos e também nas notícias, para não caírem nas fake news que circulam, obviamente, muitas das vezes sem fundamento algum, e as pessoas têm que filtrar aquilo que recebem, aquilo que compartilha e saber se é verdade ou não, né? Checar a informação, não simplesmente compartilhar, porque isso pode ocasionar um problema seríssimo, talvez não na sua vida, mas na vida de outras pessoas ou daquela pessoa em questão ali relacionada nesse material. Quero agradecer ao Marcelo, que está conosco todas as segundas-feiras, a partir de 9 horas da manhã, e na próxima semana estará aqui com outra temática também. Muito obrigado, Marcelo. Um ótimo dia para você. Igualmente, Arthur, Samara e ouvinte, muito obrigado e uma boa semana e até a semana que vem.